Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder compartilhar temas bíblicos, teológicos, responder perguntas e crescer junto com você no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos responder mais uma pergunta que tem que ver com a Bíblia, mas é um assunto bem atual, um assunto que assim vira e mexe está na mídia, pessoas têm falado bastante sobre isso, alguns naturalistas, enfim. E a gente vai tratar deste tema aqui hoje, que é sobre o vegetarianismo ou veganismo. E esse é um tema muito interessante, tá? A gente precisa falar sobre isso, tem que ver com a Bíblia, porque algumas pessoas, inclusive, se utilizam de textos bíblicos para solidificarem algumas posturas, e a gente vai analisar se essas posturas elas estão condizentes realmente com a palavra de Deus, se é isso que Deus espera ou não, e a gente vai tentar tratar desse assunto de maneira bastante equilibrada. Fica com a gente até o final, manda para mim o seu vídeo, e se você gostar desse vídeo, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para eles, mande para os seus colegas, para os seus familiares e se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Se quiser mandar o seu vídeo, é só entrar no Instagram que está aparecendo aí embaixo e aí você manda o vídeo com o celular assim deitado na horizontal, manda para mim. Eu vou colocar você aqui no canal Fala Sério Pastor, você vai participar comigo e eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo. Olá, pastor Eliazar. Eu venho aqui com uma dúvida sobre alimentação crua, porque tem alguns irmãos pregando que nós devemos comer só mato e cru, porque essa é a dieta original de Deus, que Deus deu no Éden. Mas não podemos comparar o Éden com o mundo depois do pecado, que foi amaldiçoado por Deus. E eu fiz até um pouco dessa alimentação, mas eu fiquei muito em dúvida. Eu gostaria que o senhor me ajudasse nessa, pastor. Meu nome é Elizabeth. Fala sério, pastor. Eita, Elizabeth, que pergunta interessante. Vamos à Bíblia, vamos ao livro de Gênesis, porque algumas pessoas solidificam a ideia de uma alimentação estrita, baseada em folhas, em fruta apenas. Elas baseiam-se, alguns, que são religiosos, querem basear em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1 e o verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a terra, e toda árvore em que há fruto e que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E aí no verso 30 fala que todo animal, toda ave, todo réptil que se move sobre a terra, toda erva verde será para mantimento. Mas aí o ser humano peca. E depois que o ser humano peca, no capítulo 3, naquele contexto de maldições, quando, porque você deu ouvido à mulher, e a mulher porque deu ouvido à serpente, Deus diz assim no capítulo 3 e o verso 18. Espinhos e cardos também se produzirá na terra, e comerás da erva do campo. Então, a gente vai percebendo aqui que Deus teve que, no contexto pós-pecado, já acrescentar mais a erva para também servir de alimento para o ser humano. E isso tem que ver, sim, com exatamente aquilo que você falou, Elizabeth, na sua pergunta. O contexto não era mais o Éden. Então, veja. Quando nós olhamos para os nossos primeiros pais no Jardim do Éden, a gente vai perceber que a alimentação, na realidade, era um prazer. O mantimento, a comida, era algo assim especial, mas era prazeroso. E por que eu sei disso? Veja, no capítulo 3 ainda, quando o ser humano peca, no capítulo 3 e o verso 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, no contexto do Jardim do Éden, o ser humano ele bastava comer o fruto da árvore da vida e ele poderia viver eternamente. A árvore da vida já era um fruto que tinha, vamos dizer assim, todas as propriedades que um ser humano precisa para viver e ainda mais, tinha propriedades que perpetuavam a vida de maneira incrível. O homem poderia viver a eternidade. Olha que coisa interessante,
comendo do fruto da árvore da vida. Portanto, o alimentar-se de outras frutas era um prazer. Se você comeu do fruto da árvore da vida, você não ficaria assim, ai, eu vou morrer de fome, estou morrendo. Não, o fruto da árvore da vida te dava a vida eterna. Então, o alimento em si era prazeroso, era um presente de Deus. Mas no contexto pós-pecado, em que não existe mais fruto da árvore da vida à disposição, o ser humano ele passa a precisar de uma dieta que fosse, que pudesse estender a sua vida o máximo possível, e agora ele teria que balancear o seu alimento. E então você tinha ainda no contexto pós-pecado uma terra muito, vamos dizer assim, perfeita, saída das mãos de Deus ainda, com muita beleza, e conquanto Adão e Eva não estivessem no Jardim do Éden, eles tinham saído recentemente das mãos de Deus e tinham ainda, vamos dizer, uma estrutura física muito mais imponente que a nossa. E eles poderiam viver ainda muitos anos, e você vai perceber que o mundo antediluviano vivia aí centenas de anos. Os homens viviam 500, 600, 700, 900, Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 950, pós-pecado, claro. Então, a gente vai perceber que, de fato, o ser humano ainda tinha uma capacidade, uma estrutura física muito mais grandiosa do que a nossa hoje, deteriorada com o pecado. No Jardim do Éden, então, ele tinha, além da árvore da vida, frutos que foram produzidos num contexto de não pecado. Agora, você tem espinhos e abrolhos, e como eu falei, o ser humano precisou acrescentar algo à sua dieta para balancear exatamente, para que ele conseguisse ainda viver muito tempo. Só que nós temos aí uma catástrofe que aconteceu no planeta Terra e que destruiu completamente o nosso planeta, e foi o dilúvio. Você vai perceber que a Terra, se você for juntando a África com a América do Sul, você vai perceber que elas se encaixam, aquela famosa Pangeia, ao que tudo indica, de fato, a Terra ela era unificada, não tinha essas repartições todas, como nós temos hoje, esses continentes, essa separação. Deus havia criado a Terra de outra maneira, mas o dilúvio realmente acabou com tudo. E com este dilúvio, houve a separação dos continentes, houve mudança no clima, você tem partes da Terra que sempre ficam geladas, partes da Terra que sempre ficam quentes. Quando você vai se aproximando ali da linha do Equador, é tudo quente o tempo todo, não tem frio. Você vai para os polos da Terra, é sempre gelado, não tem calor. E você tem com os continentes diversas... a biodiversidade das árvores, né? Eu sempre confundo a flora, a fauna são os animais. Então a flora ela vai se diversificando, às vezes dentro do mesmo país. Né? O Brasil, que é um país continental, você encontra frutas no norte que você não encontra no sul. Você encontra frutas no sul que você não encontra no norte. Eu tive o privilégio de morar ali em São Luís, no Maranhão, e provei da Jussara para os maranhenses, você falar açaí não dá certo. A Jussara, mas eu também fui em Belém do Pará e provei do puro açaí ali de Belém. Tem frutas que tem naquela região que eu não encontrei em lugar nenhum. Tem frutas na Bahia, tem frutas no Rio Grande do Sul. Aqui nos Estados Unidos tem frutas que eu não tinha encontrado em outros lugares. Então, essa biodiversidade muito grande em se tratando de vários países diferentes, locais diferentes, fez com que, de fato, agora você não tivesse tudo, vamos dizer assim, num só lugar. E isso vai dificultando, vamos dizer assim, cada vez mais o ser humano conseguir ter uma dieta completamente balanceada, completamente perfeita, num contexto pós-pecado, com esta limitação de alimentos. Porque você vai para uma região na África e você tem uma quantidade X de alimentos. Mas você já não encontra, por exemplo, as mesmas frutas na América do Norte, na Ásia, na América do Sul. Então, o que antes você poderia encontrar tudo num lugar só, num planeta todo bonitinho, organizado, aí você tem seres humanos vivendo 900 e tantos anos, agora está diferente. Você pode observar no próprio livro de Gênesis, depois do dilúvio, a idade do ser humano começa a cair, até 100 anos e acabou. Você vai perceber que não demora assim
10 gerações, é coisa de 5 gerações, já está todo mundo com uma idade... Então, por quê? Justamente por causa disso. Então, você não tem mais aquela biodiversidade que você tinha, você não tem mais aquela flora que você tinha, tudo concentrado no lugar. Se você conseguisse reunir todas as frutas do planeta Terra num lugar só e conseguisse com um especialista, um nutricionista, fazer uma dieta balanceada e etc., talvez fosse interessante você se alimentar assim, mas isso é impossível. Isso é impossível. Então, a gente vai procurar se alimentar da melhor maneira possível, o mais próximo daquilo que Deus espera, mas sempre procurando ter uma alimentação balanceada. E aí você vai ter, por exemplo, os cozidos, não é? Que entram na nossa dieta, que não faziam parte, um feijão cozido, um arroz cozido, um grão de bico. E aí você vai ter ali proteínas que você não encontra tão simples assim, tão fácil assim. Mas esses alimentos cozidos, eles passam a fazer parte da nossa dieta. Particularmente, eu sou vegetariano, tá? Eu sou vegetariano, eu não sou dessa linha aí, dessa turma que quer comer só folha. E algumas pessoas têm até essa visão de que ser vegetariano é só comer mato. Você fala de vegetariano, na sua cabeça vem um boi, e uma grama e a turma comendo capim. Não, o vegetariano, ele não come carne. As pessoas dizem assim, mas o que você come? Quando eu digo assim, eu sou vegetariano. Então você come frango? Não, eu sou vegetariano. Então tá bom, vou preparar um peixinho aqui para você. Aí para facilitar, eu não como nada que teve mãe, pronto. Então, alguns até brincaram comigo. Outro dia um amigo disse, olha pastor, pode comer esse frango aqui que ele é órfão, viu? Eu disse, rapaz, não brinca com a coisa dessa. Mas eu, de fato, então, eu sou vegetariano e quando as pessoas me perguntam o que eu como, eu digo, olha, eu como tudo que não é carne. Eu como tudo. Mas ser vegetariano traz certas responsabilidades com a sua dieta que é necessário você estar atento. E algumas pessoas pensam que ser vegetariano é assim, hoje eu acordei, vou virar vegetariano. Aí ele para de comer carne. E aí depois, um mês depois ele está comendo. E aí você vai perguntar a ele, o que aconteceu? Rapaz, esse negócio é muito errado isso aí, rapaz. Eu parei de comer carne, comecei a sentir fraqueza, entendeu? O negócio estava dando errado aí, eu estava tonto, desmaiando, fui fazer uns exames, deu tudo baixo lá. Claro, não se faz não se entra para um regime dessa maneira. Você não chega lá, larguei e agora pronto. Não. Por quê? Você tinha uma alimentação e agora você vai ter uma outra, você precisa fazer certas substituições. E diga-se de passagem, às vezes a pessoa pensa que o fato dele comer carne, ele tem a melhor alimentação do mundo, e não é assim também não. Você às vezes tem um feijão, um arroz, uma salada e carne. Então tem gente que não tem nem muita variedade, mas botou a carne e pronto, o alimento está completo na cabeça dele. Não tem isso aqui, tá carne, pronto, aí agora está tudo certo. E às vezes o vegetariano, por não ter a carne, ele precisa fazer muito mais coisas. Então você vai ali ter o arroz, via de regra o melhor seria um arroz mais integral, porque ele ainda mantém a estrutura mais próxima do arroz ali, né, original. Você tem o arroz, você tem o feijão, você tem um grão de bico, aí você tem saladas, e quanto mais colorida ela tiver, melhor. Salada de verduras, não de frutas, não misture as coisas. E aí você faz uma salada diversificada, aí você tem um assado. Então a pessoa pensa assim, ser vegetariano é só comer soja. Não é, gente. Eu como também, mas não é só isso. Então ser vegetariano você precisa cuidar bem para que você tenha uma alimentação balanceada com carboidratos, com proteínas, com aminoácidos, enfim, vitaminas. E às vezes é necessário você fazer a sua reposição, ok? Você não vai ter, a pessoa, por exemplo, que torna-se vegetariano, ela pode ter deficiência com certas vitaminas como a B12. É importante você fazer a reposição. Então, por isso, eu não indico que ninguém entre para uma dieta para ser vegetariano, abandonar a carne e já fazer do seu jeito. Procure uma pessoa que tenha experiência no assunto, uma pessoa que seja estudada, um nutricionista, né? Procure uma pessoa e diz, olha, eu pretendo abandonar a carne, mas eu não quero sofrer, não quero que meu corpo venha a precisar. Então, ele vai te dar uma dieta que seja balanceada. Eu sou vegetariano de nascença, nunca passei por problemas assim
de saúde, dizer, olha, estou com falta disso, falta daquilo. Você tem uma alimentação também que é chamada ovo-lacto-vegetariana, que ainda ela faz uso de ovos e derivados de leite e ainda só não come a carne, né, e os demais alimentos. Eu já consegui abandonar o queijo, ainda faço uso dos ovos e leite, ainda, se bem que numa escala assim ínfima, eu não uso praticamente. O leite é só quando ele vai em algum assado, alguma outra coisa assim, a gente acaba consumindo, mas para eu mesmo estar tomando leite ali, hoje eu tomo leite de castanha, tomo leite de soja também, eu gosto do leite de castanha, leite de amêndoas, então você pode fazer substituições, tá? Agora, repito, é importante que você tenha um acompanhamento, para que você não faça as coisas de qualquer maneira. Agora vai um alerta para você. Existem algumas pessoas, e eu vou ser bem honesto mesmo, vou abrir aqui, vou falar mesmo abertamente, não me interprete mal, mas eu vou chamar com o nome que essas pessoas merecem. São charlatães. Existem pessoas que são charlatães. Essas pessoas que fazem uso indevido da nutrição com supostas curas para fazer com que você ingresse em determinados grupos de abstinência, e aí você vai ter gente fazendo dieta da uva, dieta da maçã, dieta da folha, e aí tem um monte de maluco nesse sentido aí. Então tem gente que vai dizer assim, olha, não coma nada que seja mais cozido, tudo cru agora, só cru, o resto da sua vida. Aí daqui a pouco a pessoa está realmente com deficiências em algumas áreas. Por quê? Porque ele está comendo só alface e uma coisa crua, ele não está balanceando corretamente. Eu tenho uma história que aconteceu em um dos estados onde eu morei, eu não vou citar o local, a cidade, mas aconteceu, e essa história é triste. Uma pessoa estava com câncer e procurou um desses charlatães que, não, eu vou trazer a cura, né? E aí ele promovia a cura pela uva. E aí você vai diga a pessoa lá para fazer uma dieta de 30 dias só comendo uva, que ele vai ficar curado desse câncer. Pode parar a quimioterapia, pode parar isso, parar aquilo outro e bora comer uva. Foi aconselhado essa pessoa, não faça isso, não abandone a medicina. Se o médico está dizendo para você, faça quimioterapia, faça tudo certinho, e somando-se a isso, tenha uma alimentação saudável, mas só comer uva não vai funcionar. A uva não é a árvore da vida não, gente. Não, foi fazer. E aí, comendo uva, uva de manhã, de tarde, de noite. Não demorou muito. O quadro agravou grandemente. Quando foi para o hospital, já era tarde e morreu. Com pouquinho tempo. Por causa de um maluco que resolveu fazer a dieta da uva para uma pessoa que estava com câncer. Então, toma muito cuidado com essas pessoas que andam por aí prometendo milagres, prometendo curas. Se você tomar isso, você vai ficar curado dessa doença. Se você tomar aquilo... Eu não estou aqui menosprezando, sob hipótese alguma, o poder dos alimentos naturais. Eu sou vegetariano, repito, então não tem por que eu estar falando mal da maneira como eu me alimento. Agora, o que eu estou falando aqui, o que eu estou batendo firme aqui é contra a irresponsabilidade com que algumas pessoas tratam o assunto e faz com que uma alimentação que seria natural, saudável e benéfica acabe sendo mal vista lá fora pela comunidade em geral, até a comunidade científica, justamente por causa de pessoas assim. Então, a alimentação vegetariana, se for um vegetariano estrito, ótimo. O que é o vegetariano estrito? É aquele que não é ovo-lacto-vegetariano. Ele não faz uso de ovos, nem de derivados de leite, queijo, manteiga, nada disso. Meus pais, meu pai e minha mãe, eles são vegetarianos estritos, certo? Então eles fazem exercícios e comem o quê, pastor? Comem tudo. Então você vai ter uma variedade grande de alimentos que você pode comer, tapioca e cuscuz. O cuscuz é maravilhoso. O nordestino que não gosta de cuscuz, eita. Quando eu falo chegar, dá água na boca. Cuscuz, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, ervilhas nossa, sem falar das frutas. Então você tem uma quantidade grande, dá para fazer pão integral.
dá para fazer tanta coisa, granola, e você tem uma série de alimentos que são nutritivos, que você fazendo um acompanhamento certinho. E aí você procurou fazer uma alimentação mais saudável, vegetariana, vá paulatinamente, larguei tudo de uma vez. Vá com acompanhamento de um nutricionista, você deixou a carne, vai substituindo, vai balanceando, vai fazendo exames médicos, acompanhando como é que está, e como é que está a minha B12, a total, acho que tem uns termos assim, né, total, fracionado e tal, vai verificando como é que está, faz exame de sangue, está tudo certo, continua, vai avançando, passo a passo, até você se sentir bem, se você está sentindo bem, seu corpo está bem, ok. E é esse o propósito, a gente voltar sim ao ideal, ao mais próximo daquilo que Deus fez para nós, entendendo que não estamos mais no Jardim do Éden, não temos mais a árvore da vida, então a gente vai tentar, dentro da nossa limitação de alimentos ali na nossa geografia, fazer o melhor. O último aspecto que eu queria destacar, e não tem que ver com a pergunta necessariamente que a minha amiga fez, mas que eu acho que é importante, é diferenciar veganismo de vegetarianismo. Veganismo é uma coisa, vegetarianismo é outra. Eu sou vegetariano, eu não sou vegano. E uma pessoa que não faz uso de nada de origem animal para alimento é vegetariano estrito e não vegano. Então uma pessoa que ela, por exemplo, não come carne, não come ovos, não usa nada derivado do leite, ele é um vegetariano estrito. Mas ele não é necessariamente um vegano. O que é o vegano? O veganismo ele está quase que, eu diria assim, mais associado a uma filosofia de vida, como uma religião. Então ele não vai, por exemplo, comer, além de nenhum tipo de alimento que possa vir de um animal, ele também não usa nada de couro, tá certo? Ele trata a natureza como se fosse quase que um deus, é uma ideia meio que panteísta. Alguns veganos não comem a fruta se ela não cair do pé, ele não arranca a fruta porque tem que respeitar, então caiu, ele vai lá e come. É uma outra linha, mas existe dentro do veganismo. Existem pessoas que abraçam a árvore, ficam ali abraçadas, como eu falei, quase mesmo que como uma religião. Tá? O veganismo ele tem essa característica que se diferencia do vegetarianismo, que está preocupado necessariamente com a sua saúde. O vegano, via de regra, ele não faz isso por causa da saúde. E aqui eu não quero generalizar, entenda bem o que eu vou falar. Eu não quero generalizar e dizer que os veganos fazem isso, mas eu conheço vários veganos, por exemplo, que fazem uso de entorpecentes. Eu já conheci alguns veganos que fumam maconha, por exemplo. Então, não é uma preocupação com o seu corpo, é uma preocupação com a natureza. Então, alguns veganos, repito, não todos, uma porcentagem, um pouco, né, algumas pessoas fazem uso, por exemplo, de entorpecentes. Fumam, normal, cigarro, normal, bebem, bebida. Por quê? Porque a preocupação dele não é em estar bem, em procurar ter um corpo saudável. Existem veganos que sim, têm uma preocupação legítima com o seu corpo. Mas não é o caso de todos. Então, o veganismo ele não está preocupado necessariamente com o seu corpo. Ele está preocupado com a natureza. Então, a pessoa que é vegana, a filosofia de vida é proteger a natureza, proteger as árvores, proteger os bichinhos, os animais. E você? Não, eu bebo uma cervejinha, eu bebo um vinho, eu posso fumar, eu posso fazer isso e aquilo. Por quê? Porque na cabeça dele ele não está preocupado necessariamente com o seu corpo, mas com a natureza. O vegetarianismo, ele vai olhar mais para o seu próprio corpo, ele também pode ser associada à religião, mas não de maneira dessa vegana, mas olhando para o princípio bíblico de aproximar-se cada vez mais daquele propósito ideal de Deus. Gente, esse é um tema muito interessante, eu não queria me estender mais, eu espero que tenha sido útil para você. Não esqueça dessas dicas, se você quiser tornar-se um vegetariano, faça isso. Uma última ressalva, prometo que eu não vou me estender mais. Quando você deixar de comer carne, ou quando você abandonar, não é, os laticínios, enfim, você for crescendo, não faça disso uma prova de comunhão com seus irmãos e não se considere mais santo do que eles. Eu já conversei com algumas pessoas, principalmente pessoas do movimento de reforma, que eles têm a mania de colocar um peso sobre as pessoas. Eu me recordo de uma vez, uma ocasião que uma pessoa convidou, né, um grupo de pessoas para almoçarem, e aí eu tinha um franguinho em cima da mesa. Seu irmão, você poderia fazer a oração para abençoar o nosso alimento?
E ele disse, não, eu não oro com cadáver na mesa. Então são pessoas que têm um ar assim, de superioridade, ele acha porque ele parou de comer carne, ele é mais santo do que todo mundo. Então, acaba não sendo tão benéfico. E existem pessoas que não comem carne do animal, mas com atitudes começam a comer a carne uns dos outros, são verdadeiros canibais, dentro do cristianismo. Então a gente não quer isso. Então se você está avançando nessa luz, ajude outros. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que assim, ele assiste um vídeo desse, rapaz, maravilha, vou fazer. Aí ele começa, eu já queria mesmo, aí ele agora começa a fazer um negócio balanceado, procura nutricionista, parou de comer. Tem uma semana que ele não come carne, e botam ele na escala para pregar na igreja. O primeiro sermão dele, quem come carne não vai pro céu, tal. E você diz, rapaz, o camarada tinha 2 semanas, estava comendo carne, agora que ele não come mais, já está lá na frente da igreja dizendo que quem come carne não vai para o céu. Tem gente que é assim. Então, se Deus te dá a condição de você ter luz suficiente para ir avançando e melhorando no seu estilo de vida, ótimo. Entenda que deixar de comer carne não é fazer uma reforma de saúde, é parte. Uma parte, eu diria, é 1/8, não sei se é assim que fala, mas são 8 remédios naturais, você está fazendo um. Então acho que é 1/8, né? Dos 8 você selecionou um, mas existem outros 7 elementos que você precisa cuidar. Tem gente que não está comendo carne, mas se acaba no açúcar. É pior. Tem gente que não come carne, mas bebe refrigerante. Eu não bebo refrigerante de espécie alguma. Por quê? Porque eu sei que aquilo não faz bem para o meu corpo. Tem gente que não come carne, mas não faz um exercício físico. Eu, graças a Deus, estou fazendo meu exercício aí todo dia, 4 horas da manhã, estou levantando para academia, vou correr, vou fazer, porque o meu corpo precisa estar bem. Tem gente que não come carne, mas dorme 3 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, não tem um repouso adequado. Tem gente que não come carne, mas não lê a Bíblia, não tem confiança em Deus, não busca. Então, são 8 remédios naturais, não come carne, mas não bebe água suficiente, não tem a luz solar, não se alimenta ali da luz solar, né, a vitamina D. Então, gente, são 8 remédios. Não foca só em um achando que você parou de comer carne, agora eu estou fazendo reforma de saúde. E tem pessoas que fazem exatamente isso. Ele acha que porque não come carne mais, ele já está fazendo a reforma de saúde. Aí você vê fotos dessa pessoa no Instagram, no Facebook, tá lá, aniversário, aqueles bolos com muito açúcar, refrigerante, aquilo outro. Você diz, que reforma de saúde é essa? Não é? Dorme tarde, briga com os outros, se acha superior. Então, isso daí não é fazer reforma de saúde. Então, a reforma de saúde, ela deve ser acompanhada de um espírito humilde, sempre de ajuda. Quando você vai crescendo, você vai mostrando para as pessoas o benefício daquilo para a sua vida, e outras pessoas vão te seguir pelo teu exemplo, não pelo teu discurso. Aquele discurso lá, quem fizer assim vai para o inferno, quem come carne vai para o inferno. Então esse tipo de discurso não vai ajudar o irmão que está querendo. É importante você melhorar o seu estilo de vida? Sim, não tenho dúvidas disso. Mais importante que você melhorar o seu estilo de vida é melhorar, talvez, a maneira de abordar esse assunto com as pessoas, tá bom? Então, eu espero ter ajudado aí. Falamos sobre veganismo, sobre vegetarianismo, sobre o propósito original de Deus, sobre essa galera aí da dieta do só comer o cru. Eu diria para você, toma muito cuidado com essas pessoas que vão sendo extremistas para um aspecto. Então, a alimentação que é ideal é essa daqui. Aí eles, só folha, só isso. Aí você diz, espera aí. Mas isso aqui não é nem funcionável. Aqui não funciona não, irmão. Aqui dá para ser vegetariano, mas você tem que fazer um jogo de cintura para equilibrar. Então, na minha casa, se você entra, vai encontrar lá pote de nozes, de castanhas, castanha do Pará, castanha do caju. Eu como todos os dias uma mão cheia de semente de abóbora. É uma proteína que não tem muita gordura, né, carboidrato, enfim. É uma proteína muito boa, eu tomo, todos os dias eu me alimento dela. Então, é importante que você vá fazendo esse balanceio, né, balanceando a sua alimentação e entendendo que Deus deixou aquilo que é natural, sim, mas com o pecado a gente vai precisar fazer algumas substituições e às vezes até algumas reposições.
Aí entram não somente os crus, mas também os cozidos, assados, e feijão, e arroz, lentilha, como eu falei, grão de bico, os cozidos. E além disso, você vai ter que, às vezes, fazer alguma reposição. Faça o acompanhamento com o médico. A B12 deu baixa, você deixou de comer a carne, a B12 deu, ok, vamos fazer uma reposição de vitamina B12. Você não pode ficar com falta dela. Entende? Então, tudo isso aí é importante. O nome disso, equilíbrio. Tá bom? Equilíbrio. E há pessoas que não conhecem essa palavra. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.